coração, sabe o que tem dentro. Nós estamos aqui, Pai, com a partícula da noiva, esses irmãos que não medem esforços para estar aqui, porque reconhecem a sua posição. Deus, eu tenho certeza que nesta noite, não por mérito nosso, mas por seu grande amor, por tua infinita misericórdia, nós vamos ser abençoados por ti. Nós vamos ser renovados, nós vamos ser alimentados. Nós vamos, Senhor, mandar embora todo o espírito de canseira, de desânimo. Eu creio que o Senhor já está passando neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor está indo de encontro já a todo o poder das trevas. Este pensamento de desânimo já está sendo repreendido agora pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esta canseira na mente, esta canseira no corpo, estes joelhos desconjuntados, seja agora renovado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que teremos um bom culto nesta noite e que demônio nenhum vai nos atrapalhar, vai nos impedir de sermos abençoados. Nos lares aonde esta palavra está chegando nesta noite, já começamos a sentir através do Espírito, porque o Senhor é o Deus de perto, é um Deus de longe. Comecemos a sentir que o Senhor está entrando em ação, Pai, para abençoar esta pessoa que está aí, ouvindo esse culto, pelo poder que há no nome do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, eu acordei um pensamento, pensando em uma escritura, não sabia onde se encontrava, e busquei aqui Isaías 42, o verso 3, e eu cheguei, comecei a cantar esse hino que as irmãs cantaram, vocês cantaram, do pavio que fumega. Comecei a cantar em casa e eu disse para a Manayara, acha esse hino, porque nós vamos precisar dele. E é muito tremendo, irmão, esse hino. Eu não lembrava assim a letra dele toda, mas esse hino ali é muito próprio para nós. E no final ele fala, né, que ele veio sobre a sarça ardente, ele veio sobre a coluna no rio Ohio, e os tições podem estar espalhados, mas a palavra alcançou cada um, acendeu no coração de cada um, e nós estamos aqui na palavra. Então nós vamos meditar um pouquinho nesta noite, eu creio que seremos abençoados. Vamos cantar de novo esse hino no final, tá bom? Vamos nos pôr de pé, referência à palavra. Vocês abram a sua Bíblia, Isaías 42, e eu quero ler com vocês até qual, irmão Natan? Do 1 ao 4, né? Isaías 42, versos 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Soberano e eterno Deus, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. Veja, aí você fica com a sua Bíblia aberta e nós vamos mais um pouquinho ali. Quando o pastor fala para ler, aí é bom, né, irmão Paulinho? Senão, se o pastor não pede para ler, a pessoa continua, o pastor está falando aqui, a pessoa está lendo, não consegue
entrar no espírito do culto, nós temos que estar no espírito. Veja, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. A você que não conhece a Bíblia, tem ela em casa, até mesmo lê, mas não obedece, você sabe que o Senhor não troca a sua glória, não divide a sua glória, e nem abençoa quem dá louvor à imagem de escultura. Eis que as primeiras coisas que passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Que maravilha, que maravilha. Olhando, irmãos, sobre esta passagem, falando sobre o Senhor Jesus, em um plano geral, trazer luz aos gentios, abrir os olhos dos cegos, falando assim o plano de Deus para a vinda do Messias, é maravilhoso saber que nós estamos incluídos nisto, que é a revelação da palavra. Agora, olhando assim no dia a dia nosso, o que é uma cana trilhada? A cana trilhada não quebrará. Veja, muitas vezes nós estamos como aquela cana trilhada, que fica à beira do caminho, aquela cana que é desprezada, que está separada do... Irmão Sabino deve entender muito disso. Nós muitas vezes estamos assim, espírito abatido, fracos, magoados. Mas aqui diz que a cana trilhada não quebrará. Se não quebrar, se ele não vai quebrar, ele vai consertar, ele vai ajudar, ele vai arrumar. Então, eu estava pensando em Salomão. Salomão disse que a casa do luto é melhor da casa de festa, do que ir à casa de festa. Muitas vezes nós estamos tristes, pensamos que é o fim, não sabemos o porquê, e é ali que Deus quer nos abençoar. É na tristeza que Deus quer que essa palavra cumpra em nós. A cana trilhada não quebrará. Eu busquei o que é cana trilhada. A cana trilhada, à beira da estrada, nas trilhas de canaviais, é o lugar onde se acumulam canas desprendidas dos pés, arrastadas pelos fortes ventos, fáceis de serem pisadas e descartadas em razão do estado de estrago. Vai pegando isso aqui. Quem sabe você está assim hoje. Seja sincero com Deus. Quem sabe você saiu de casa pensando: meu Deus, eu só tenho forças para chegar até o tabernáculo, e olha lá. Não pensando em desviar, não pensando em abandonar Jesus, algo que você nem mesmo entende o que está acontecendo. Porque nós, irmão, eu estava vendo aqui no livro de Lucas 22, 31, Jesus falou para Pedro, Jesus falou assim para Pedro: Pedro, disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás pediu.
para se andar com Pedro, como trigo, não como joio. O eleito pode sofrer, irmão Sabino, pode estar no pé de zimbro, ele pode estar na cinza como teve Jó, mas ele conhece o seu Deus, ele sofre, mas ele não pensa em largar do Senhor. Essa é a diferença de um cristão revelado. Pedro, Simão, Satanás pediu, porque só vai acontecer conosco, irmão, algo se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece. Satanás tem que pedir permissão para Deus para tentar atrapalhar nós. Senão não acontece. Ele pediu para você andar contigo, Pedro, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A tua fé, não, nem mesmo tu, Pedro, a tua fé, nem mesmo tuas lutas. Você pode lutar, Pedro, mas a tua fé não vai desfalecer. A nossa fé não desfalece, irmão Sabino. Quebra onde quebrar, rebente onde arrebentar, como dizia o saudoso, nós estamos no posto do dever. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Meu Deus, que palavra. Pedro se converter? Você deixa para outra hora. Porque andava com Jesus, era apóstolo de Jesus, não era convertido. E o que sobra para nós? Quando tu te converter, e nós pensamos muitas vezes que somos alguma coisa, e ficamos colocando para Deus nossas razões. Eu tenho razão. Deus fica olhando, leia ali, Lucas 22, você vai ver Pedro, meu homem que eu dei a chave do reino dos céus pela revelação. E eu falei para Pedro, quando tu te converter, ajuda teus irmãos, Pedro. Pedro tomou um susto e falou, Senhor, estou pronto para morrer. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Ei, Deus. Bom, nós somos dependentes da graça. Por isso nós olhamos para essa palavra e vimos que a cana trilhada não quebrará. Coloque um sorriso no seu rosto, irmã. Coloque um sorriso no seu rosto, irmão. Está sofrendo, coloque um sorriso. Deus te trouxe aqui para curar tuas feridas. Aleluia. Veja. Então essas canas que ficam ali, elas são arrastadas pelos fortes ventos, fáceis de serem pisadas, descartadas em razão do estado de estrago. Não é bem o tipo de cana que os agricultores usariam para obter lucro, ou mesmo o preparo de alimento. Se tinha uma cana melhor, eles vão pegar as melhores. Mas com Jesus não. Às vezes ele pega o piorzinho para consertar. Se é o piorzinho, alegre seu coração. Veja. Mas Deus diz, essa cana, os outros reprovam, mas Deus diz, essa cana me interessa. Não a lançarei no lixo. Assim, mesmo como está, eu me servirei dela. Meu poder restaurador é maior que a conspiração da morte. Irmão, assim como nós estamos levantando, às vezes caindo, ficando nervoso, agitando, hoje eu vi a irmã Noemi dando uma resposta para uma pessoa, disse, a era que estamos vivendo, não tem como nós termos até mesmo um sono tranquilo, que a era pesada, mas é uma coisa, nós estamos no caminho, Deus cuidará de nós, Deus vai nos ajudar. Aquele que não estiver sofrendo, gemendo e chorando pela abominação que há na terra, não tem o Espírito Santo. Nós estamos sofrendo, estamos gemendo, mas mesmo do jeitinho que nós tiver, Deus conhece a nossa estrutura. Veja, irmão Paulo, que para Deus o piorzinho é o melhor para Deus. E o pavio que fumega? O que seria o pavio que fumega? Nós falamos dele ali, no hino. Fala de forças. Um pavio ali está se alimentando do líquido ali. Isso tinha muito no interior. Os lampiões. Então colocava-se gasolina e começava a queimar aquele pavio. E quando aquilo, querosene, Quando aquilo começava, irmão, a ficar sem líquido lá embaixo,
Ele criava uma crosta de fumaça lá em cima e parecia que estava apagado. Sem força, não tinha mais força para puxar aquele líquido ali, aquela querosene, para o fogo sair limpo. Mas aí chegava o pai, a mãe, alguém, dava um assoprado naquele pavio ali, e aquela cinza saía, aleluia, aquela cinza saía, parecia que estava mortinho, mas o fogo retornava. E esse pavio que fumega, diz a Bíblia, que é nós. E ele diz aqui, o que diz aqui? Não apagará o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Que o Senhor possa nesta noite assoprar em nossos corações, assoprar em nossa vida, levantar, nos animar. Aleluia, basta nós não deixar passar por alto. Pavio fumegando fala de forças que se esvaem, o fogo que se apaga. Fala de vidas que outrora foram repletas de sonhos, de fé, de esperança. Isso aqui dá para pregar uma escola. Cadê os teus sonhos? Cadê teus projetos? Pastor, cadê seu projeto? Irmão Paulinho, cadê nossos projetos, nossos sonhos? Escuta, Satanás, nós podemos estar com cinza neles, devido à situação do momento, mas é o seguinte, Jesus dá um assoprão nesta noite, e a nossa mente abre, e nós buscamos força para nadar contra a correnteza, nós buscamos força para andar na contramão do mundo, na contramão financeira, e os nossos projetos vêm à tona em nome do Senhor Jesus. Sonhos. Uma pessoa sem sonho morreu. É um ambulante, por é morto ambulante, está sem sonho. Tem que ter o sonho de pelo menos comprar uma bicicleta nova. Tem que ter um sonho de pelo menos trocar a tua geladeira. Tu tem que ter sonho. Ter sonhos. Mas esses sonhos, devido ao bloqueio, aí entra os desentendimentos. Aí entra as palavras que matam mais, machucam mais que um tapa. Palavras descaridosas um para o outro, você não vai conseguir, não vão dar tempo. Cobranças indevidas. Esse púlpito é profético, irmão. Eu não tenho medo de falar, porque eu sei, eu estou falando muitas vezes e pessoas coram o rosto perto de mim e alguém pensa, contou para o pastor. Sabe quem me conta? É ele, fala com ele. Fala com ele. É ele que me conta. Quando chegarmos lá, que você vai chegar junto comigo, nós vamos chegar, você vai corar teu rosto, vai dizer, oh meu Deus, ainda bem que o senhor me entendeu, porque aquele dia eu pensei que tinha um contato para o pastor. Quando é Deus tentando ajudar outra pessoa que está numa situação, ou você mesmo, alguém, Deus está falando, temos que obedecer o que Deus fala. Veja, pavio fumegando fala de sonhos, que pessoas perdeu, vidas que outrora foram repletas de esperança, de fé, mas que se perderam em algum lugar, chegando próximas do fim. E Deus diz, não permitirei, preste atenção nisso aqui, Deus falando contigo, não apagará o pavio que fumega. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo para mim e para você, não conseguiu aquilo, está sem ânimo, sem estímulo para isso, mas está apagadinho, está apagadinha, eu não deixarei que encerre a sua missão sem voltar a iluminar de novo. Você crê nisso? Eu não deixarei sem encerrar, você vai deixar uma história para trás, que muitos vão se orgulhar de você. Mombrano estava lendo a história dos grandes homens de Deus, e ele disse assim, que ele citou algo assim, a vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes, com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo. Pegadas, vamos deixar lembranças para nossos filhos, de uma mulher que lutou, de
de uma mulher que batalhou. Vamos deixar para os nossos filhos uma recordação de um homem que lutou, que batalhou, que estava no seu posto de dever. Para eles poderem olhar e contar se houver um amanhã, dizer: meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. E nossos filhos vão falar, os seus filhos vão falar, os seus filhos, irmã Esther, tem esse espelho em você, seus filhos, a sua filha tem, irmão Luiz, no Senhor. Oh Deus, ajuda nós. Deus não permitirá, porque Deus fala em Salmo 113, diz: levanta o pobre do pó, e do montouro levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes. Aleluia, que maravilha. Irmãos, a mensagem: senhores, queríamos ver a Jesus. Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus, quanto mais baixo nós estiver na situação, mais perto o Senhor está de nós. Eu disse para uns irmãos ontem que eu visitei, estão com uma causa na justiça, para estar lá enrolado a situação, correndo o risco de perder a casa. Eu disse: irmãos, vocês não pediram para entrar nessa situação. Aquele Deus que permitiu que vocês entrarem, Ele vai tirar vocês. Ele vai tirar. Vocês não pediram, o que vocês vão fazer? Entrar na situação sem saber. Agora Deus vai deixar? Fique firme. O irmão disse: pastor, não perca uma hora de sono, eu sei em quem tenho crido. Como eu comecei alguns momentos atrás a dizer na leitura dos santos, São Martim, o profeta falando dele, São Martim veio numa noite fria e ele encontrou um pobre velho deitado ali, morrendo de frio. Ele encontrou no portão e ele via as pessoas passarem uma por uma, e ele tinha um tipo de capa, e as pessoas também, porém não davam a ele. E ele, São Martim, sabendo que era seu dever fazê-lo. Todavia, seu pai e sua mãe, ambos eram pagãos, porém ele era um soldado. Ele era um soldado. É gostoso quando você lê, quando você vê, irmão Sabino, Deus não tem netos. Nós temos. O Senhor, Deus agraciou que o Senhor tem até bisneto. Eu tenho neto já. Mas Deus não tem neto. Deus tem filhos. Filhos e filhas. Mas a salvação é individual. O Mombrano está falando aqui algo sobre São Martim. Os pais dele eram pagãos e não impediu ele de se tornar um servo de Deus. Tem famílias que a mãe não serve, o pai não serve e o filhão está lá, orando, lutando para ganhar a família. Tem lugares que qual dificilmente a família que não tem um filho parado no caminho. Continue orando para os seus filhos. Continue orando. Deus dará. Se ele tiver semente, ele vai chegar. Veja. E ele sabia que era o dever dele. Seus pais eram desculpe, eu me perdi um pouquinho aqui. Seu pai e sua mãe eram ambos pagãos, porém ele era um soldado. Desse modo, ele tirou a sua capa, apanhou a espada e a cortou em duas, e envolveu o velho companheiro nisso, São Martim. E seguiu adiante. E as pessoas riram dele, censuraram-lhe, disseram: um soldado de aparência engraçada, que fanático, um soldado andando na rua com meia capa, porque tinha dado a metade da capa dele para o mendigo que estava sentado ali, um velhinho. Arrancou da capa e disse: eu vou servir esse homem, ninguém ajuda, eu vou ajudar, é meu dever. Não foi nem por influência, é dever. Seguiu caminhando com meia capa, as pessoas, um soldado ali com meia capa, que coisa ridícula. Porém, na noite seguinte, ele foi acordado no quartel onde ele ficava, e ele estava em uma visão, acordou em uma visão, e ele olhou, e ele estava em um quarto,
e ali estava Jesus com uma porção de anjos de pé em volta dele. E Jesus tinha um pedaço do manto em torno dele, a capa. Aleluia! E Jesus disse aos anjos: você sabe onde eu arranjei isto? E eles disseram: não, meu Senhor. E ele disse: Martim me envolveu nisto. Logo o irmão Martim soube que esse era o seu chamado para o ministério, porque quando ele envolveu aquele velho homem naquele manto, Jesus estava naquele velho homem. Logo, se ele estava em um velho homem, como nós chamaríamos um mendigo ou um vadio deitado na rua, Jesus virá a qualquer um de nós. Você crê que ele está vindo em sua direção? Você crê mesmo, do fundo do seu coração? Então receba ânimo nesta noite, receba estímulo nesta noite. Veja, se ele veio, então, sobre um vadio deitado na rua, Jesus virá a qualquer um de nós. Então ele sabe: o que fizerdes ao menor desses pequeninos, a mim fizestes. Deus nos ajude a lembrar disso. Irmão, não pense que Deus te abandonou. É hora de nós entrarmos esse 2023 na contramão, chutando tudo, dizendo: Deus vai nos abençoar. Ah, mas vai ficar, e vai mesmo. Você diz: vai mesmo, mas eu não estou esperando nisso aí, estou esperando em Deus. Ah, mas a coisa vai piorar, mas Deus é comigo. Se não ficar pior, nós não vamos sair daqui. Se a coisa não engrenar, mas só que é o seguinte, vocês conseguem entender que a coisa vai ficar pior, mas o eleito vai ficar cada vez melhor? Porque quanto mais apertar aqui para nós vamos olhando mais para cima. A coisa vai apertando aqui, nós vamos subindo mais, nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, vamos consagrar mais, vamos parar de briguinha, vamos parar de coisinhas, pecuinhas, nós vamos querer estar mais perto dele, porque a situação aqui não serve mais para nós. Mas entre meio a tudo isso, irmão, você não vai ver um eleito mendigando o pão. Essa Bíblia aqui diz assim: por um homem segundo, que era segundo o coração de Deus. Ele diz: eu fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi, aleluia, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigando o pão. Nunca. Você tem que crer nisso, eu tenho que crer nisso. Aleluia. Ele não esquece de nós. Ele não esqueceu de um mendigo deitado ali. São Martim cortou a capa e colocou sobre ele. Jesus estava nele, imagina em mim e você. Ele não vai esquecer. Agora, enquanto eu oro aqui, eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos, eu vou começar orando. Pois o irmão Paulo vai vir aqui me ajudar a orar. Feche seus olhos. Preste atenção na oração do profeta. Um pouquinho mais alto, filho. Com nossas cabeças inclinadas, na santidade deste momento, que estamos nos aproximando da palavra do Deus vivo, que é Deus. Eu gostaria de saber se haveria alguma pessoa aqui que tem pedidos em seus corações, que eles gostariam de ser lembrados nesta oração. Faça-os conhecido com uma mão levantada. Senhor Jesus, olhe para a audiência, conhecendo cada coração. Jesus conhece o teu coração, irmão, irmã. Mas gracioso e santo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai que apareceu a Abraão no nome do Todo-Poderoso, o Deus que tem seios, o doador de força, o nutridor dos fracos, venha a nós nesta noite, Pai. Estamos cientes das nossas fraquezas, de nossos erros, nós conhecemos eles. Confessamos nossos pecados diante de Ti e os colocamos em Teu altar de julgamento de bronze e pedimos que o sangue de Jesus Cristo os apague. Ah, Deus, que oração gloriosa! No sacrifício que fizemos, conceda isto a Deus. Submetemos nossas vidas em tudo que temos, e o pouco talento que nos é dado, Senhor, use-o para a glória de Deus. Abençoa esta igreja, o seu adorável pastor,
os diáconos, administradores e toda a junta, e cada membro que vem a esta igreja chamada companheirismo, Deus. Eu oro para que homens e mulheres, ao entrarem por aquela porta neste lugar, estejam convictos da amável ordem do Espírito Santo dentro do edifício. Conceda isso, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nossas ofensas. Pedimos novamente, lembra daqueles que levantaram as mãos. Embaixo daquela mão, Senhor, estava um coração pedindo algo de Ti. Talvez somente Tu pudesses dar, Senhor. Eu oro que Tu conceda, Pai, tudo o que eles precisam. Dê a eles em abundância. Aleluia. Há algum enfermo? Senhor, cure-o. Se houver algum que esteja caindo à beira do caminho, fortalece esse joelho fraco. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. E sabemos que Ele nunca rejeitaria uma cana quebrada. Ele iria consertá-la. E eu oro, Pai Celestial, se há algum espírito que está quebrado, olha a oração do profeta, mas você tem que crer nisso e rejeitar toda a armadilha do diabo. Você tem que crer nisso aqui que Deus está falando contigo. Se há algum espírito que está quebrado, ou desanimado, ou com as mãos fracas pendendo e joelhos distendidos, que eles sejam levantados esta noite. Ó Senhor, que o Espírito Santo venha e cure nossos corações e espíritos, e nossos seres físicos, e nós lhes daremos todo louvor por isso. Nós pedimos por isso, em nome de Jesus. Aleluia. O irmão Paulo,